Boa noite, irmãos. Queria compartilhar com os irmãos aqui a leitura do Salmo 111, do 1 ao 5 e o versículo 10. Salmo. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. E o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, nós que buscamos o Senhor, somos sustentados por Ele, segundo a aliança que Ele tem conosco. Porém, o temor do Senhor não é algo que esteja apenas no campo das ideias. Não é algo que nós apenas sentimos, não é apenas um respeito, não é algo apenas que nós confessamos. Não é algo que fica apenas na nossa oração, mas vai além disso, é algo que se pratica, como está aqui no Salmo. Mas como nós praticamos esse temor? Então, eu gostaria de ler Mateus 6, do versículo 31 ao 33. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Jesus nos mostra que o Pai sabe que nós necessitamos do nosso sustento. Que comeremos, que beberemos? Fala do que precisamos para estarmos vivos, com saúde e com vigor. E com que nos vestiremos? Fala das nossas necessidades materiais nesse mundo. E ainda nos diz que aqueles que não tinham aliança com o Senhor, ou seja, os gentios, são as pessoas que se preocupam com essas coisas. O que nós devemos procurar, nós que somos aliançados com Ele, é, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o Senhor cuida do resto. Logo, se o Senhor nos sustenta, quando nós buscamos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, isto é o temor do Senhor, isto é o que devemos praticar, isto é o princípio da sabedoria. Deixa eu botar aqui. E em Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25, deixa eu botar aqui embaixo.
fala assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E Tiago 2, no 14 ao 18. Um pouco mais para frente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentem bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, Tiago, ele enfatiza que se eu creio na palavra, se eu tenho fé nela, eu demonstro com isso as minhas obras. E dá um exemplo de que se virmos um irmão ou uma irmã com necessidades, e apenas confortar com palavras, sem nada fazer para ajudá-lo, isso de nada adianta. Nossa fé, nossa crença deve ser demonstrada com as nossas obras. Se cremos que o Senhor conhece nossas necessidades, se cremos que o Senhor nos sustenta, se guardamos seus mandamentos e o amamos, se temos o temor do Senhor, uma das formas de demonstrar isso é com dízimo e ofertas, que além de ser um reconhecimento de que Deus tem nos sustentado, também exprime nosso amor pelos irmãos, pois como diz 2 Coríntios 8,14, já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. E Coríntios 9, 7, parte B. Porque Deus ama a quem dá com alegria. E dízimos e ofertas também exprime nosso zelo pelo sustento da igreja, como dito em 1 Coríntios 9, 13 ao 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, sendo praticantes daquilo em que cremos, de que o Senhor nos sustenta, e demonstrando nossa generosidade, nosso amor pelos irmãos e nosso zelo pela igreja, vamos praticar com alegria os dízimos e as ofertas.